A questão tributária ela é mais um elemento em vários elementos de turbulência que o CFO e as empresas e o Conselho têm vivido nos últimos 2 anos e que, na minha visão, não vai parar. Com a reforma tributária, o crédito passa a ser financeiro. Então, o cliente só vai poder tomar crédito quando o débito estiver extinto. E isso vai gerar um problema grande para as empresas que têm esse modelo de negócio, né? Olá, seja bem-vindo ao José Adriano Talks. No episódio de hoje vamos falar sobre o papel do CFO na era da inteligência artificial e também na reforma tributária. Esse episódio tem o apoio da Blutex, MidSafe, Grupo LPJ e KT Group. Para essa conversa de hoje, eu recebo aqui Júlio Damião, que é um grande amigo aí, parte do grupo de conselheiros que a gente participa aqui em Belo Horizonte e é CEO da W3 Investimentos, presidente do IBEF Minas Gerais, conselheiro, autor e palestrante. Júlio, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigado, José. E eu queria começar aqui te agradecendo por esse projeto, abrir esse caminho para todo mundo que vem aqui falar com você. Eu acho que essa entrega de valor que você faz, ela é fundamental, porque hoje a gente precisa muito de informações de qualidade. Então, parabéns, obrigado aí pelo convite. Obrigado, é um grande prazer mesmo. Para a gente começar aqui, fala um pouquinho do que você tem feito, né, aliando aí um pouco de a sua vasta experiência financeira com esse momento novo de tecnologia, de informação a todo vapor. Eu acho que o mundo está mudando drasticamente. Depois de novembro de 2022, a gente teve a questão da inteligência artificial, junte-se a isso a questão digital, de visibilidade, junte-se a isso a oportunidade de profissionais e de empresas estarem corretamente posicionados no digital, é claro, entregando resultados, mas posicionados no digital. E esse movimento a gente vê muito quando você vê o CEO da CIMED se posicionando corretamente nas redes sociais e falando claramente, olha, pessoalmente, né? Pessoalmente, o brasileiro ele compra de pessoas que se posicionam. Se eu falo para o meu cliente, porque eu não posso falar para as pessoas. E eu vejo vários CEOs, eu converso com muitos CEOs também se posicionando, e aí você vê a CEO da Espaço Laser fazendo a mesma coisa, você vê o CFO da Vale, ele apresenta os resultados trimestrais hoje através de vídeo. Esse vídeo vai para todas as plataformas, inclusive o LinkedIn, que é a plataforma de negócio. Então eu vejo que o mundo ele se complementa no digital e os profissionais têm que entender que eles devem estar de uma forma muito correta no digital, e esse é o projeto, inclusive essa transformação do CFO. Né? A gente vê lá, o CFO ele é treinado com números e está certo, treinado com processos e está certo, só que ele tem que entender de 2 pontos fundamentais se ele quiser ter sucesso. Primeira coisa, não é inteligência artificial. Primeira coisa, o financeiro precisa entender de gente, precisa comunicar, precisa alinhar a expectativa, precisa estar junto com a equipe. Inteligência humana antes Inteligência humana. E depois vem a inteligência artificial, que ajuda muito a área financeira de trazer tudo consolidado e também oportunidades de produtividade e melhoria. Então, quando você consegue ter esse equilíbrio e juntar tudo, você desafia o CFO a pensar muito mais estrategicamente do que pensava há 5 anos atrás. Esse é o grande desafio. E não é só o grande desafio para o CFO, é o desafio para todos os profissionais hoje, fazer esse equilíbrio. Então, por incrível que pareça, a inteligência artificial, junto com finanças ou com as outras áreas, se a inteligência artificial te desafia a ser mais produtivo e mais técnico, mas ela também te desafia a entender de gente. E esse é o grande ponto. Sim. E aí, quando você fala do CFO especificamente, e aí você deu um exemplo, né, da Vale, como que você vê, no geral, o posicionamento do CFO nesse ambiente digital, né, ou digital? Como que você vê esse posicionamento? Você vê que eles têm tido uma abertura, uma consciência dessa necessidade, ou ainda uma grande parte está resistindo a esse movimento? Eu acho que tem profissionais que já enxergaram essa tendência, mas ainda não se movimentaram, mas sabem que é importante. Tem profissionais que escolheram não estar por outras questões, mas a maioria dos profissionais já estão escrevendo, já estão se posicionando no digital. E entenda, se posicionar no digital não é falar
sobre a empresa ou falar coisas que segredo industrial ou alguma coisa, algum ponto que não pode Entregar o falar. jogo pro Não é isso. concorrente. Você se posicionar no digital é você, por exemplo, fazer uma análise importante sobre um determinado tema que pode gerar valor, inclusive para quem está lendo, inclusive para quem está na própria empresa. Né? Então, vários CFOs já estão fazendo isso. Então, este é o grande desafio. E tem uma pergunta que a gente não conseguiu responder ainda, que é se essa questão do digital, se ela vai escalar muito mais do que o presencial. A gente ainda está, né? Tem empresas que estão no home office, tem empresas que não. A gente teve a questão do Itaú desligando 1.000 pessoas por falta de produtividade no home office. Então, estar no home office ou não estar no home office, ela é um paliativo. A questão é, o CFO ou os líderes conseguem alinhar expectativas e criar a cultura, estar junto da turma de uma forma correta, qualquer que seja o ambiente? E aí, na sua Esse é o visão, desafio. sim, e na sua visão, o desafio é maior quando o trabalho é híbrido ou home office, ou não necessariamente? Se estiver bem posicionado no digital, né, por exemplo, não faz muita diferença. Qual que é a sua visão? Aí você tem que verificar a cultura da empresa. Se tem aquela cultura que rígida, que não aceita o home office, foi obrigada aí ou colocou para atrair pessoas, e ela não tem esse cuidado e essa cultura de ter as pessoas no home office, eu vejo um problema. Se é uma empresa que já tem essa cultura, já conhece as pessoas, já conhece o sistema, já sabe a linha, o que a pessoa tem que entregar, porque na verdade é isso. É essa grande mudança do CFO, principalmente no home office e nas empresas, é alinhar expectativas do que tem que entregar com uma geração que já está aqui e com uma geração nova. Só para você ter uma ideia, esta semana a Nike mudou o slogan. Antes era Just Do It, agora é Why Do It. Antes era faça, agora é por que fazer. Então, que sinal que a Nike está falando para todo mundo? Muito mais do que movimento, é pertencimento, é engajamento. As pessoas, principalmente a geração nova, ela está vindo e fala assim, por que eu devo trabalhar aqui? Não é porque todo mundo, ou uma grande parte usa, né, alguma marca ou segue algum padrão que eles estão seguindo, né? Eles estão questionando Muito pelo isso contrário. e as empresas que percebem isso estão se reposicionando para A Nike foi uma. conseguir atender esse mercado, né? Entenda, então esse é o ponto de transformação, é muito mais do que uma DRE, é muito mais do que um balanço, é muito mais do que um índice de endividamento, do que um EBITDA, do que geração de caixa, todos esses, do que receita, e todos esses pontos são fundamentais para a sobrevivência da empresa. Fundamentais. Mas você construir uma sustentabilidade, uma vantagem competitiva de longo prazo, exige muito mais do CFO. Mais estratégia, Muito mais. mais estratégia. Mas além dele ter que ter essa visão estratégica e estar no digital, né? Você fala muito sobre a questão de guardar o caixa. Sim, Né? Caixas King. Então, eu queria que você comentasse um pouco, né? Porque é claro que tudo que você está falando em relação ao CFO e as lideranças são talvez complementos necessários para as atividades que a gente tem hoje, né? E no caso do CFO, você entende que o primordial é o caixa. Claro. Então, Então vamos só relembrar aqui. Aqui para quem está nos vendo aqui, muitas vezes você tem que falar o óbvio mais vezes para as pessoas entenderem. Então, uma empresa, ela não morre por causa de DRE, por causa de balanço ou por causa de EBITDA. Uma empresa ela tem problemas ou ela entra em recuperação judicial por causa de caixa. E eu, né, converso muito com muitas pessoas, dou palestra e assessoro outras empresas. Eu falo o seguinte, tem muita empresa que tem EBITDA positivo e não tem salário, não tem dinheiro para pagar salário. Tem muita empresa que tem escala, tem faturamento, mas vende sem margens. Tem muita empresa que tem uma estrutura grande, muitos produtos, muitas filiais, mas não faz a conta se está dando lucro ou se não está dando. Isso no decorrer do tempo, a gente vai respondendo uma seguinte pergunta. Essa estrutura que está colocada, ela gera caixa ou ela não gera caixa? Ela gera caixa suficiente? Não. Se ela não gera caixa suficiente, para onde que eu vou? Que é para onde as empresas todas de recuperação judicial foram. Elas vão compensar essa geração de caixa no endividamento. E quando você pega uma Selic alta, os juros desse endividamento no caixa das empresas prejudica.
Então, ao invés de você estar resolvendo um problema de curto prazo, você está postergando um Sim. problema de longo prazo. Por isso que o caixa é rei, que a gente chama de cash is king. Caixa é rei, a empresa mora por caixa. Então, o endividamento, muitas vezes, ele é consequência. A causa é não fazer essas perguntas. Então, eu tenho o tamanho correto da empresa? O Itaú mostrou, demitindo 1.000 pessoas, você pode gostar ou não, mas ela falou assim, eu posso, através dos processos que já existem hoje, ir muito mais competitivo com 1.000 pessoas a menos. E nesse momento você entende que ele está olhando para o caixa. Para o caixa. Né? Também, A claro. Microsoft também fez desligamentos, todas elas fizeram. Então elas estão, são dois movimentos. A Alguns Novo processos, Nordisk, a gente ouviu esses dias, vários, né? alguns processos já estão sendo dominados pela inteligência artificial, ou seja, são vagas que não voltam mais. E empresas já vendo essa questão de dificuldade, tudo, já tomando as decisões. E tem empresa olhando para o estoque, tem empresa. A Stellantis, saiu uma matéria na Stellantis que ela está pensando em vender a Maserati, focar em produto que dá lucro. Então, todas essas perguntas devem ser feitas antes, porque eu estou em alguns conselhos de empresas, chego no conselho assim, eu preciso de 100 milhões. Mas você precisa de 100 milhões para quê? É para não tapar buraco no caixa ou é para gerar dinheiro Fazer uma novo? coisa nova. Não, eu preciso para tapar buraco no caixa. Mas por quê? Aí você entra no mérito. Essa é a maior responsabilidade que os CFOs, que conselho de empresa podem ter. Porque se você assina, ok, pode pegar e não faz esses ajustes antes, Vai só aumentar o vai só buraco. aumentar. E aí, aproveitando, tem um ponto da reforma tributária que a gente entende que é relevante, impactante no caixa. Alguns pontos, mas um deles é o fato das empresas trabalharem com o tributo como capital de giro. Então, hoje, a empresa, eventualmente, já tem um costume de pedir refis, parcelamento e tal, e ela vai trabalhando e aí vai ficando inadimplente com o fisco, e em algum momento vem um parcelamento, ela adere ao parcelamento e assim vai. Com a reforma tributária, o crédito passa a ser financeiro. Então, o cliente só vai poder tomar crédito quando o débito estiver extinto. E isso vai gerar um problema grande para as empresas que têm esse modelo de negócio, né? Que aí grande parte dessas que você citou que vão para a recuperação judicial, elas com certeza usam tudo que é possível de capital de giro, inclusive os tributos, né? Então, como que você vê esse impacto e outros impactos que a reforma tributária traz Perfeito. para a área financeira e que o CFO, né, precisa compreender e atuar nisso? Vamos relembrar que quando começou a reforma tributária, a gente estava trabalhando com IVA de 24% a 25%. E aí o Já nem mercado... lembrava disso, mas é verdade. Não é verdade? É 24% verdade. a 25%. E aí, não, vai simplificar, 24%, 25%, o mercado identificando, ok. É uma boa notícia, porque vai vir, né, uma estrutura menor simplificada, mas um imposto menor. Sim. E aí foram acontecendo todos esses pontos, foram colocando todas as exceções, quanto mais exceção ia colocava, mais o IVA ia crescendo. Isso aí. E aí a gente está aqui agora com o IVA, se não me engano, de 28, 28,5. As expectativas são de que passe de 28 e são expectativas estimativas, né? O que Ou não, seja, não trava também. Ou seja, para as empresas, vai continuar pagando equivalente ao mesmo imposto, o que muda são os pontos dos créditos que as empresas vão ter, ou a forma que vai ter. A indústria melhorou muito para ela, porque não vai ter mais um imposto cumulativo. Mas para as empresas, algumas perguntas para o CFO, para o CEO e para o conselho, elas são muito prementes. Por exemplo, ano que vem nós vamos ter que conviver com 2 regimes simultâneos, certo? Exatamente. Até 32, inclusive. Exato. E aí a pergunta De é... 26 a 32. E aí a pergunta é, como é a sua estrutura para isso? A outra pergunta muito importante que eu vejo muito poucas pessoas fazerem. Você já fez uma simulação se essa reforma tributária tiver 100% entrado hoje? Para quanto que iria a sua margem? Porque você está trabalhando com o regime que você conhece. Com certeza no meio do caminho tem algum processo trabalhista. Certo. Né? É impossível uma empresa hoje no Brasil, e não é por má fé, não é por má fé, é porque é impossível você conhecer todos os meandros. Mesmo você querendo, é difícil você cumprir tudo. Exato, não é por má Tanto fé. tributário, trabalhista, é complexo. E aí, esse regime que entrou de 28 a 28,5, se ele entrasse hoje, quanto que seria minha margem com o imposto que eu pago hoje? Então vamos supor que a sua margem é 10,
com 28,5%, a sua margem vai para 7%. Esses 3%, ele é o seu desafio de produtividade na empresa. E tem um ponto muito importante, esse é o mais importante de todos. 2032 ou 33, os incentivos fiscais acabam. Certo? Certo. A partir de 33. Exato. E tem muitas empresas, principalmente indústria, Zona Franca de Manaus está exceção, protegida, né? Mas tem muitas empresas no decorrer do Brasil inteiro e segmentos inteiros que funcionam por incentivos fiscais. Isso aí. E a outra pergunta é, se eu tirar os incentivos fiscais hoje, para quanto que vai a minha margem? A questão aqui é, se é 10, se eu tirar um incentivo fiscal, eu tenho prejuízo. Se eu tirar um incentivo fiscal, minha margem cai de 10 para 3. Essas perguntas eu estou vendo muita pouca gente fazer. Que, entenda, você não precisa ser especialista em tributário, porque a sugestão é você ter uma equipe tributária, isso aí, uma assessoria tributária, porque ninguém consegue entender esse negócio direito ainda. Teve uma pesquisa recente que 85% se posicionou como que vai buscar uma consultoria externa porque não tem como fazer tudo sozinho. E eu aconselho fortemente, se a gente não consegue entender como é hoje, quantas empresas contratam uma consultoria para verificar a possível recuperação de imposto dos últimos 5 anos que não entende, crédito dos últimos 5 anos que também não entende incompleto o sistema tributário. Então, se a gente não entende como é hoje, você vai trabalhar com 2 regimes, é claro que você vai ter que ter uma assessoria específica. Na verdade, a questão tributária, ela subiu para o nível de conselho. Então, fala um pouco, já que você participa de alguns conselhos, ela subiu no sentido de que o próprio conselho está questionando, e aí seja o conselho a parte interna ou a parte independente, né? Ou porque o CFO ou o gestor fiscal está subindo com isso com uma temperatura alta do que você está acompanhando. O papel do conselho é medir risco. Esse é o papel do conselho. Seja o risco tributário, seja o risco de imagem, seja o risco de competição, vantagem competitiva, pessoas e cultura, é medir risco. Nesse exato momento, quais são o risco ou oportunidade que está no top? Inteligência artificial. Porque ali você tem grandes ganhos de produtividade ou não. Você tem uma empresa que está usando inteligência artificial que pode te deixar irrelevante. Às vezes você não está ganhando produtividade, mas o seu concorrente está e na hora que você descobrir já era. Exato. O segundo ponto que subiu é a reforma tributária. Por quê? Por exatamente isso que eu estou falando. O conselho chega e fala assim, faz assim, porque 2032 e 33, em termos de negócio, ela é amanhã. Você não sai de uma fábrica para um lugar ou de uma estrutura para outro assim. Tá bom, então, com 2032, 33 terminando os incentivos, a gente vai ter prejuízo. E o conselho, o papel do conselho muitas vezes é fazer essas perguntas, medir risco e forçar que as modificações de impacto sejam efetivamente alertadas e feitas dentro da empresa. Então subiu. Para aproveitar esse tempo, que não é longo. Então o conselho está fazendo a seguinte pergunta: como é que nós vamos equilibrar os 2 regimes? Qual o nível de estrutura que nós temos? Qual o nível de conhecimento que nós temos? Qual a assessoria que nós temos? Como eu, conselheiro, que muitas vezes sou estatutário, porque tem um estatutário que responde na física e tem um consultivo. Como eu, conselheiro, estou seguro de que a empresa está circulando corretamente sobre essa questão tributária. Porque, mesmo que simplifique, o imposto continua da mesma forma, em termos do que é hoje, e até 32. E eu não vou ter incentivo. Tem um outro ponto muito importante. Você, se não me engano, você me corrige aqui, se é especialista, você vai pagar o imposto agora no destino e não na origem, não é isso? Correto. Correto? O imposto vai para o consumo final, no Perfeito. final das contas. Qual que é o melhor lugar para estar, então, se é no destino? No destino. Aonde que é o melhor destino do Brasil hoje? Sudeste, né? Exato. Então você tem uma fábrica, Zona Franca de Manaus está fora, mas você tem uma fábrica que está na Bahia, por exemplo. Ou que está no Nordeste, ou que está lá no Sul, e que está ali por causa de incentivo fiscal, por exemplo. Aí eu vou pagar o imposto no destino. Qual é o melhor lugar do Brasil? Eu tenho todos os fornecedores, por mais que tenha dificuldade de mão de obra, não, é ali que tem mais opção.
mercado maior, PIB maior dos estados. Se eu não tenho incentivo mais, olha que pergunta poderosa. Sim. Por que, para conselho, por que eu vou estar aqui onde eu estou? Por que que você vai continuar na Bahia? E aí, para responder isso, você tem que fazer todas as análises internas, você tem que entender como o estado da Bahia, o município que você está, o que que eles estão eventualmente, né, trabalhando para te Exato. segurar lá e se isso vai ser suficiente ou Exato. não. Porque pela reforma tributária foi nos colocado que acabou também a guerra fiscal entre os estados. É, mais ou menos, é. Mais ou menos, né? Porque o Brasil tem uma coisa interessante, né? A gente negocia muito. Eu tive uma época que eu negociava muito com os chineses e no Brasil tem uma palavra que muita pouca gente entende no exterior, que é a palavra depende. Só nós entendemos a palavra depende. E usamos E bastante. usamos bastante. Então é isso aqui, depende. Então é o que você está falando. Não vai ter mais a guerra fiscal entre os estados, depende. Mas se não tiver mesmo, tá na hora do conselho fazer essas perguntas. Sim, claro. Porque eu estou com uma fábrica na Bahia ou no Sul, sem incentivo fiscal, sem estrutura, sem nada, e sem o incentivo eu vou ter prejuízo e o meu mercado acabou, porque ninguém é bobo. Vai todo mundo fazer essa modificação geográfica, né, se possível. Então, é essa hora que o conselho tem que conversar sobre reforma tributária e os impactos. Entenda, eu não estou falando que o conselheiro, o CEO ou o CFO tem que ser um especialista Claro. em tributário. O que eu estou falando, que é as perguntas que nós estamos fazendo aqui, se entrar hoje 28,5, qual que é a minha margem? Se sair um incentivo, qual que é a minha margem? Se vai para 30 ou fica Qual o 26, qual que melhor é o lugar para estar impacto? no Brasil se o imposto é no destino? E Você eventualmente pode ter algum negócio que não vai parar de pé, né? não para. Então você não precisa ser especialista, você precisa fazer as perguntas certas. Esse é o papel. Porque ninguém entende, principalmente tributário, ninguém. Por isso, de ter uma equipe própria, eu aconselho muito ter uma equipe própria de peso robusta e ter uma assessoria para ajudar nessa transição. Porque quando você erra um imposto, você sabe muito melhor do que eu, você só vai saber que você errou daqui 5 anos. E quando vem algum problema que você descobriu, vem os 5 anos retroagido com juros. É. Né? Então é um ponto que Sim. subiu para o O conselho. risco é grande. E como até 32 você tem que continuar fazendo o que você faz hoje, né? Quando a gente fala de ICMS e ISS, que são os principais em termos de volume e demanda, você tem que continuar fazendo o que é hoje, que é difícil, acompanhar as mudanças, né? Gerar os impactos, e você tem que entender uma coisa nova, trabalhar nisso. Ainda há uma discussão sobre a base de cálculo, que a legislação vai, né, no ano que vem, a gente acredita, né, 2026, definir isso. Então ainda tem um risco financeiro claro de que algum imposto pode incidir sobre outro imposto, apesar né, do conceito de IVA global não fazer nenhum sentido isso. E essa manutenção gera um trabalho grande, adicional, e gera um custo, né? Você acredita que o Conselho está hoje atuando no sentido de cobrar fortemente isso? Eu acho que os conselhos começaram Começaram a a entender. fazer essas perguntas e começaram a entender que vão Ok. ter que se movimentar mais fortemente com relação a esse assunto. Uhum. Ano que vem, na hora que as empresas começarem a falar assim, eu não sei efetivamente lidar com dois regimes ainda, aí sim, ou que seja, o ideal seria agora, Claro. mas por pressão, por dificuldades, o próprio CFO vai alertar isso, se for um negócio grave seu, mas o conselho tem que estar a par disso aí, porque não existe dinheiro pequeno em tributário. Você pode ser uma empresa menor, mas não existe dinheiro pequeno. Se você errar, daqui 5 anos chega a conta, com juros. É por isso que todas as empresas esperam para fazer o parcelamento. Exatamente. Não existe dinheiro pequeno. Então, se tem muito dinheiro na mesa, com certeza tem que ser um assunto para conselho. Considerando esse ambiente digital, reforma tributária, você acredita que isso incentiva ou dificulta? Na verdade, acho que dificulta é o mais adequado. Dificulta a vida do CFO e do conselho na guarda do compliance e da governança? Esse tanto de mudança, essa pressão por coisa com prazo curto. Como que você vê o CFO e o conselho, né? Já que você colocou o conselho, agora eu vou te perguntar já nas duas visões, né? Como que você vê
hoje o papel que é importantíssimo dos dois, né, de atuar com compliance e governança. Perfeito. Excelente pergunta. Então vamos relembrar aqui, você colocou a dificuldade tributária com relação à governança, mas vamos lembrar aqui. Em novembro de 22 a gente teve o ChatGPT. A inteligência artificial já existia, mas a gente teve o ChatGPT. O que fez? Mudou a forma de como nós nos comunicamos e a forma de como nós interagimos com as informações. Nós temos hoje um mundo caro. Selic, juros dos Estados Unidos, inflação, dólar alto. Então você tem um mundo caro, que é uma dificuldade enorme para conseguir lucro. Sim. Você tem estresse geopolítico. O que é o estresse geopolítico? É quando bombardeia um navio no Mar Vermelho, não chega o seu produto aqui para o seu estoque. Aí você tem que falar para o seu consumidor que não chegou o produto. Ou você tem que trabalhar com estoque mínimo maior, porque você sabe que a logística ficou complicada. Você tem volatilidade dos mercados. Por quê? Porque existem hoje políticos, e nesse momento que a gente está falando aqui, o presidente é o Trump, que ele fala tudo e a volatilidade do mercado ela vem junto com essa fala. Sim. Você tem as tarifas. O que aconteceu com as tarifas? O Brasil foi impactado 50%? Claro que foi, mas foi todo mundo impactado. Então quer dizer que nesse exato momento está todo mundo mais caro, o seu ecossistema está mais caro. Ficou caro para todo mundo. Para todo mundo. E nesse exato momento está todo mundo tentando buscar mercado. Se os Estados Unidos ficou caro, está todo mundo buscando outros mercados. E tem a questão tributária. Então a realidade é que a questão tributária ela é mais um elemento em vários elementos de turbulência que o CFO e as empresas e o Conselho têm vivido nos últimos 2 anos e que, na minha visão, não vai parar. Então, cada vez mais, o que é o papel da governança? O papel da governança é olhar todos esses riscos para que não se tome a decisão mais fácil, para que se tome a melhor decisão. São coisas diferentes. Decisão mais fácil é pegar um endividamento para compensar erros das empresas que ninguém está fazendo as perguntas. A decisão certa é agir antes, seja em tributário, seja no mundo caro, seja tudo. Então, onde que eu quero chegar com esse posicionamento? Bem-vindo ao mundo turbulento. Sabe aquele negócio de céu de brigadeiro? O que é o céu de brigadeiro? O céu de brigadeiro é só os generais podem voar no céu de brigadeiro, a chance do avião cair é pequena, aí ninguém morre. Isso é o céu de brigadeiro, o conceito. Esqueça. Então todo mundo hoje vive na turbulência. Todo mundo hoje, amanhã, ou daqui 3 meses, tem um ponto diferente para analisar, crítico. E você tem que ter calma, você tem que se atualizar, você tem que conversar com as pessoas, você tem que ver o que está acontecendo. E garantir que a governança esteja respondendo a seguinte pergunta: estamos tomando a decisão certa ou estamos tomando a decisão mais fácil? Exemplos. Já vou terminar a resposta. Americanas. Tinha conselho de administração, tinha conselho consultivo, estava no índice de sustentabilidade da CVM. Aí, determinado momento lá, começo do ano, rombo de 20 bi. Aí o pessoal me perguntava, vinha conversar comigo, jornal e tudo. Eu não podia falar que tinha uma coisa mais grave, porque ninguém sabia. Mas eu falava assim, olha, numa operação daquela, erro é de 200, 300 milhões. Minha fala era essa. Uhum. Ninguém erra 20 bi. Ninguém erra 20 bi. Aí depois virou 40 bi e a própria Americanas assumiu que tinha uma fraude lá dentro. Não, mas cadê a governança? Que é um ponto que eu falo muito. Você pode investir milhões na governança. Você pode ter processo, padronização e deve ter, tem que investir nisso sim. Mas no final das contas, é sempre você com o espelho. Por quê? Porque não são empresas fazendo negócio com empresas. São pessoas, né? Fazendo negócio com pessoas. Então, por isso que eu falo que eu tenho conversado com muitos CEOs e escutado muitos CEOs esse ano e eu tenho notado claramente uma postura deles muito preocupados com a cultura da empresa. Por quê? Porque governança também vem de cultura. Mas as travas devem acontecer e o conselho deve garantir as decisões certas e não a mais fáceis. Mas a cultura é que vai
ajudar a garantir o cumprimento do que é correto, né? Não é Exatamente. só a governança por si só, né? Exato. E cultura, só relembrando, cultura não vem por inteligência artificial. Cultura vem por olho no olho. Isso aqui que nós estamos fazendo. Conversa, Então, exemplo. então, eu queria que você falasse um pouco, já que também é um tema que você estuda bastante aí, a gente até debate algumas coisas sobre isso. Como que você está vendo a inteligência artificial sendo aplicada ou não sendo aplicada nas empresas, né? Com os devidos impactos em cultura, governança, por exemplo. Perfeito. Eu vou separar as perguntas em dois pontos. Profissional e empresa. Vou começar aqui rapidamente com os profissionais. A pessoa fala assim, eu tenho que usar inteligência artificial? É claro que tem. Mas você não pode ficar dependente dela. Você não pode ficar dependente, senão a empresa não precisa mais de você. Você tem que falar assim, vou pegar a minha experiência e vou complementar a minha experiência com a inteligência artificial, porque a minha experiência é que gera valor, não é a inteligência artificial. Então tem muitos profissionais que pedem inteligência artificial para fazer um planejamento tributário lindo, mas vai implementar, vai conversar mais tecnicamente. Então, você complementa a sua experiência com a inteligência. Então, não use sim, é claro. Você vai cortar a grama, você tem a faca e você tem o tratorzinho lá. Você vai usar o trator, você não pede desculpa porque você usou o trator, concorda? Claro. Inteligência artificial é a mesma coisa. Use sim muito, entenda, se Como um atualize. assistente, né? Como assistente. Para as empresas, é risco e oportunidade. Então, você tem uma oportunidade absurda, não de desligamento de pessoas, que tem uma diferença entre redução de custo e tamanho correto para ser competitivo. Então você tem uma área que tem 70 pessoas, tem 10 processos críticos, e inteligência artificial pode diminuir esse processo crítico de 3 semanas para meia hora, um dia. E você tem ali 50 pessoas que você não precisa agora naquela área. Só que não é cortar custo, é tamanho correto da empresa. Aquelas 50 pessoas, será que eu estou precisando de alguém mais no comercial, uma outra área, abrir um outro mercado? Inteligência artificial te dá flexibilidade, não é para você cortar pessoas, é te dar flexibilidade para você ser mais produtivo. E encontrar novos mercados, novas oportunidades, que você não tem tido tempo de ver, por exemplo, né? Exato, ela te coloca mais opções na mesa. E o inverso também, tem empresas que não estão se movimentando e outras empresas estão. Então daqui a pouco o seu cliente está comprando do seu concorrente, porque a experiência dele com o produto é muito melhor e está automatizada em escala. E você não pensou nisso, né? E a gente tem que tomar. E nesse exato momento, as empresas estão tentando entender o equilíbrio entre inteligência artificial e pessoas. Tem uma startup sueca, Carla, se não me engano, que ela demitiu 20% do quadro para escalar com a gente de ao atendimento do cliente. Não deu certo. Estão contratando novamente e tentando encontrar esse equilíbrio. O que não quer dizer que não funciona de jeito nenhum, só Não, quer dizer que aquela experiência ali teve as falhas e eles vão agora. exato. Que é onde eu falo para todo mundo. Inteligência artificial é produtividade. Confiança, relacionamento, cultura, experiência do cliente de uma forma mais assertiva, aprofundada, é olho no olho. É fazer uma coisa que as pessoas esqueceram de fazer, é ligar para as pessoas. As pessoas acham que o WhatsApp é a forma mais fácil de comunicação, mas não é a mais profunda. Você não cria relacionamento com o WhatsApp, Isso né? aí a pandemia trouxe, na minha opinião, uma perda para nós, porque hoje é muito difícil você conseguir falar com uma pessoa num ambiente corporativo, porque não tem mais o telefone fixo, ela não está lá mais. E aí você liga no celular com um número desconhecido, que a pessoa. Hoje a gente recebe 1 milhão de ligações robotizadas, né? Que isso aí é um vírus gigantesco, incomoda a gente o tempo todo. Então, isso aí cria uma barreira. E muitos usam essa barreira para trabalhar ou conversar somente mensagem do WhatsApp, né? Então, eu penso que isso atrapalhou muito e o que eu sempre, né, a minha forma de agir é eu ligo para a pessoa e se a pessoa não atende, aí eu mando uma mensagem e pedindo normalmente para retornar para tentar conversar. Mas a gente sente no ambiente que as pessoas em geral realmente não querem mais conversar, mesmo que você tenha ligado, você tenha pedido para ligar de volta, aí Exatamente. responde a mensagem e tenta concluir na mensagem, né? Então, isso aí realmente impactou muito essa nossa convivência e o aprendizado, né? Porque se eu não conversar com você,
como que eu vou aprender com você? Né? Exato. Como que eu vou pegar um pouco desse conhecimento que você tem se eu só te mandar um WhatsApp te perguntando, ô Júlio, reforma tributária vai impactar no financeiro? Aí você vai dizer, vai impactar em 4 temas. Obrigado, um abraço. Não é suficiente, né? E no Eu- relacionamento pessoal, né, Júlio? Não, e isso interfere, você está falando uma coisa, para mim é um dos maiores problemas hoje das empresas, das pessoas e da sociedade. Isso interfere muito na cultura das empresas, interfere muito na execução e na comunicação das empresas. Então, sim, eu não estou falando que não é para usar o WhatsApp, mas tem um jeito certo de usar o WhatsApp. Não é quando você liga para a empresa, a empresa tem um WhatsApp e você, olá, eu estou precisando de ajuda aqui, vem 10 opções, você tem que ficar clicando 10 minutos lá, as 10 opções lá. Você não faz mais isso. Então, as pessoas veio da a pandemia, eu estava fazendo mestrado na pandemia. E no mestrado a gente tinha a seguinte discussão: home office cria ou não cria cultura organizacional? Ninguém ainda conseguiu responder, mas tem uma coisa que nós já conseguimos responder. As formas de comunicação que existem hoje, que a gente está escolhendo usar, o WhatsApp é uma delas, estão deixando as interações mais pobres. Sim. E se você tem interações mais pobres, você tem uma cultura mais pobre. Se você tem uma cultura mais pobre, quando você chega para comprar uma televisão, você não é atendido bem. E se você tem uma cultura mais pobre e você não é atendido bem, você não tem uma experiência correta para você comprar o produto. A ponto da pessoa que te atendendo, você está com a televisão ali, você está na frente da pessoa, você está sentado na frente da pessoa e ela fala assim: olha, compra no site que é melhor. É, Você já. não, esse modelo aí é um E aí você modelo. vai no site, É, aí você tem. Vamos lá, tá todo mundo digital. isso aí. Todas as empresas digital. Concorda que a concorrência no digital é muito Não, maior? você entrou, você já viu outra mais barato, que entrega mais rápido e pronto. E aquela pessoa ali não está na cultura envolvida, engajada com a empresa e perdeu uma venda para a empresa, né? Exato. E aí tá o conselho, o CEO pensando em execução correta, pensando em custo, pensando em produto, mas tá esquecendo que é o que o CEO da CIMED não esqueceu de comunicar corretamente para os funcionários e para os clientes o que ele está fazendo, a cultura dele. É o que o CFO da Vale não esqueceu de fazer. E muita empresa não está prestando atenção nisso. A Nike mudou. Agora não é just do it, é why, por que você está fazendo isso? Por que, que o meu cliente vai comprar o tênis agora? Por que, que os funcionários vão querer vir trabalhar comigo? A Isso. gente que é de uma outra geração, a gente entende isso de uma outra Sim, forma e é uma premissa que tem escala 3 ou 4, digamos assim. Para essa nova geração e para a sociedade nova que está vindo, o why, o porquê, é escala 8, 9. é. E aproveitando que a gente falou um pouco do WhatsApp, né, dessa comunicação que está ruim, queria que você falasse um pouco do seu grupo lá do Best in Class, onde você, né, abre esse ambiente de discussão no WhatsApp e que, consequentemente, ou né, um é consequência do outro, gera os eventos, as palestras e os livros, né? Então fala um pouco do grupo, do objetivo, dos livros que você lançou. Vai sair o terceiro agora, você falou, né? É o quinto. O quinto? Ah, desculpa, É porque eu então. trouxe 3 aqui, os outros. Ah, então eu falei 3, mas então foi mal. Então você já vai lançar o quinto, então conta um É. pouco aí Olha, dos. olha só como é que tudo se conecta. Todo mundo é bom em alguma coisa, concorda? Claro, Todo mundo é bom em alguma todo coisa. mundo tem um E aí dom, eu né? convido aqui, o desafio que eu faço aqui para quem está nos vendo aqui é o seguinte: se você é bom em alguma coisa, eu vou te contar em um minuto aqui até chegar no livro. Se você é bom em alguma coisa, por que você não está escrevendo um tema importante no LinkedIn, por exemplo? Que seja uma vez por semana, que seja 2 vezes por semana. Aí eu me desafiei, eu comecei a escrever. Eu escrevo sobre governança, escrevo sobre finanças, que é o meu DNA, né? Mas eu já aprendi sobre negócios, outros pontos, sobre pessoas, escrevo muito sobre carreira e agora sobre inteligência artificial. Então eu escrevo sobre esses temas, só que eu fui aprendendo e faço isso todos os dias, 5 horas da manhã. E ali eu já tenho mais de 30 mil pessoas que me seguem e que esperam o post 5 horas da manhã.
E quando você não posta, o que que acontece? Ah, você saiu de férias, você está doente, alguma coisa Você assim. tá na China, é sempre assim. Então, as pessoas começam a ter em você uma percepção, uma entrega de valor, que você começa a ajudar as pessoas sem perceber. Aí eu fazia o LinkedIn. Aí as pessoas do LinkedIn começaram a pedir os livros. Aí eu não entendia. Falei, mas o que eu vou escrever no livro está no. Eu não conseguia entender. O que está no livro está no LinkedIn. É só a pessoa fazer assim que ela vai ver. Aí, um determinado dia, eu peguei os 400 posts que eu fiz, que eu achei que eram os que cabia no livro, e mandei para a editora. Ó, tá acontecendo isso. A editora só falou assim: não manda para mais ninguém. 6 meses depois estava saindo o primeiro Primeiro, livro, vou mostrar aqui, esgotado. esgotado. E aí, né? Isso aqui não tem coautor. Isso aqui é Júlio Damião, E esse primeiro muito focado em finanças. muito focado em finanças. Todos os teclas SAPs focados em finanças. Aí Aham. foi um sucesso, a editora falou assim, e a editora me convidou, já no primeiro, escreve inéditos, porque aí fica top. Aí saiu 2, esgotou. Aí, estudando e atualizando, eu falei assim, a carreira vai mudar através da inteligência artificial. E aí eu conversei com a editora, por que que a gente não escreve sobre isso? Falou, Júlio, eu ia até te convidar a escrever em livros menores. Então saiu um de carreira, tá aqui um de carreira, e depois saiu sobre inteligência artificial. Mas eu renomeei, não é inteligência artificial, é Intelligent Approach, que é as perguntas que você faz sobre inteligência artificial. Eu não quero saber se o chat GPT tem 400 funcionalidades. O que eu quero saber, estando no conselho, é se está todo mundo usando o chat GPT na empresa, quem está capturando toda essa produtividade, por exemplo, para a experiência do cliente? É essa a pergunta. E aí, fazendo no LinkedIn, o pessoal me chamava muito no LinkedIn, eu criei um grupo de WhatsApp chamado Best in Class, que deu 200, 300, 400 pessoas, eu fui descobrir com 1.024 pessoas, o WhatsApp não deixa entrar ninguém. Aí teve o Best in Class 2, mais 1024, o Best in Class 3, agora o Best in Class Inteligência Artificial, e todos eles reuniram, eu não sei se eu te contei, tem um Best in Class Wine, Sim, de o Wine vinho, também. Então, wine e tal. Mas tem algumas regrinhas, é esse ponto. Aí você fala assim, Júlio, é um grupo fechado. Só você pode colocar notícia, não. Porque eu não estou falando com lead, eu estou falando com pessoas. é isso aí. Ali então, não pode falar de política, não pode ser mal educado, não pode ser nada. Falou de política? Tá fora. Por que que você pode fazer isso? Porque eu defini as regras, Sim. o alinhamento. Eu defini o que é inegociável. Então a pessoa sabe. E é uma troca, né? E é uma O troca. Então pessoal ali as participa pessoas. e interage, E ali as compartilha, né? pessoas dividem e sucesso absurdo. Eu estudo todos os dias, coloco notícias ali. Mas o que eu quero deixar claro aqui para você é o seguinte: tudo isso começou da minha decisão de entregar valor de um ponto que eu era excelente no LinkedIn. Isso Olha o tanto de coisa que acarretou. é Aí eu muito recebo bom. o convite para palestra, para conselho, né? Tô aqui, né, com você aqui pela essa visibilidade, tudo agradeço muito. E aí é esse posicionamento correto que eu acredito que os profissionais têm que prestar atenção. Isso aí, muito bom. Júlio, muitíssimo obrigado por você ter vindo, foi um grande prazer. Eu que agradeço, mais uma vez parabéns pela iniciativa. Você é uma pessoa, um profissional de uma referência muito grande no mercado. Obrigado. Tenho certeza que você vai entregar muito valor para o mercado e para as empresas. Te desejo muito sucesso e obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado pela gentileza. E para você que nos acompanhou até aqui, siga José Adriano Talks no YouTube, nas plataformas de áudio. Acione os comentários aí para trazer sugestões de temas e de convidados. Esse episódio foi apoiado pela Blutex, Grupo LPJ, MidSafe e KT Group. Nos vemos na próxima. Muito obrigado.